indúbio pro réu. É um termo usado constantemente na filosofia do direito para falar que, em caso de dúvida, as decisões devem ser tomadas a favor do réu. A ideia é que, se nós não sabemos bem se alguém é culpado ou inocente, é melhor deixar um culpado livre do que punir alguém que não tem culpa de nada. Em caso de dúvida, as decisões são tomadas a favor do réu. Eu não sou estudante de direito, então eu não sei quando esse tipo de filosofia se tornou famosa, quando isso foi incorporado, não é, na forma como se pensa os sistemas jurídicos modernos. O que eu sei é que os amigos de Jó não acreditavam nisso. A ideia de que eu não vou fazer juízos contra alguém sem ter certeza não parecia fazer parte da ética dos amigos de Jó. Eles se comportam, muitas vezes, como testemunhas de acusação. No texto que a gente vê de Jó 15 a Jó 17, a gente tem um segundo round da discussão entre Jó e Elifaz. Jó já teve que ouvir a acusação de cada um de seus três amigos. Jó se defendeu de cada um de seus três amigos, mas eles não se deram por satisfeitos. E a gente começa uma segunda rodada de acusações. Agora, Elifaz toma novamente a palavra. E em Jó capítulo 15, nós lemos 5 acusações contra Jó. E em Jó 16 e 17, nós lemos 4 defesas que Jó faz. 5 acusações e 4 defesas é a estrutura do que a gente vai estudar hoje. Em Jó 15, 16 e 17, a segunda repreensão de Elifaz a Jó e a segunda defesa de Jó diante de Elifaz. Novamente, a gente vai lendo o texto à medida que for passando pelo sermão. A primeira acusação que Elifaz faz contra Jó, nessa sua segunda conversa, é de que Jó é tolo. Essa não é uma acusação nova, essa acusação já apareceu no livro de Jó. Você vai perceber que as acusações dos amigos de Jó a Jó, na sua segunda rodada, não parecem muito diferentes da primeira acusação, das primeiras acusações, não parecem muito diferentes, mas elas tomam um tom mais acusativo, mais inquiritivo, mais duro contra Jó. Parece que, mesmo sendo bem duros no começo do discurso, eles agora acham que tem que bater com mais força. Como se a dureza das palavras pudesse, de alguma forma, convencer Jó de seu pretenso pecado. Então, em Jó 15, 1 em diante, nós temos a primeira acusação. Jó, você é tolo. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Lembra que no domingo passado que Jó não deixou barato as acusações que recebeu. Eles trataram Jó por tolo e Jó deixa claro: tolos são vocês que não consideram as coisas de Deus e perseguem e acusam o justo. Ora, claro que quem diz o que quer ouve o que não quer. Aprendi isso. E Jó falou o que queria. E Jó vai ouvir a defesa de Elifaz. Algumas coisas são fáceis de dizer no monólogo. Algumas coisas que eu digo aqui no púlpito, você não vai me rebater na hora. Mas se eu estou num diálogo, sentado numa mesa com você, você às vezes se sente mais confortável para questionar e arguir. Jó está sentado com os amigos. Jó, você não tem como imaginar Jó olhando para a cara daqueles 3 amigos, dizendo que eles eram tolos e falsos e mentirosos, e os amigos iam deixar isso para lá. Ele deixa claro que o que Jó dizia era vazio, que Jó estava simplesmente se enchendo de vento. O termo aqui é vento leste, que é o mesmo, evoca o que aconteceu na derrubada dos filhos de Jó. É muito triste que os amigos de Jó façam tanta referência à morte dos filhos dele, sem nenhuma misericórdia, e que ele argumenta com palavras que não têm utilidade. Aquilo que sai da boca de Jó é um vento impetuoso completamente inútil. A ideia de vento no Antigo Testamento falava de coisas vãs e passageiras, que não tinham geralmente utilidade. Dentro da literatura de sabedoria, de forma geral, o vento sempre volta como algo que é inútil. A ideia da vida debaixo do sol sem Deus é como tentar pastorear vento, diz o autor de Eclesiastes.
A vida debaixo do sol é uma vida de inutilidade. As palavras de Jó eram palavras de vento. Ele diz, por que essas palavras são tolas? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade. E você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Aqui a linguagem do temanita, não é? De Elifaz, é uma linguagem que evoca até um pouco o que Jesus fala no Novo Testamento. De que a sua língua será testemunha, as suas palavras servirão de testemunha contra você. O que Elifaz está dizendo é que, Jó, a gente não está te julgando. A gente não está dizendo que você é pecador e falho. Quem está mostrando isso é você. As suas palavras, a sua tolice sai dos seus lábios. Aquilo que você expressa é contra Deus. Você diminui a devoção a Ele devida e você fala baseado em sua própria iniquidade. Nós sabemos, a partir do livro de Jó, que Deus declara Jó justo. Deus declara Jó como um homem íntegro e reto. Mas ainda assim, considera que as palavras de Jó provêm de sua maldade e sua iniquidade. E seus lábios o estavam condenando, justamente porque esses lábios falavam do que estava cheio o coração. Se o coração de Jó era cheio de iniquidade e maldade, era isso que estava saindo dos lábios de Jó, ao não reconhecer o seu pecado. Em segundo lugar, ele vai dizer que Jó é orgulhoso. Que Jó não apenas era tolo, mas que Jó era cheio de si. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos de cabelos brancos, muito mais velhos do que seu pai. Interessante, Jó acusa seus amigos de serem tolos, de falarem palavras que são falsas. A resposta passiva-agressiva que ele faz é dizer que a Jó está se achando. Você está dizendo que é melhor do que a gente? Você é quem? Você nasceu antes de Deus, foi? Você ouviu o conselho secreto do Senhor? Você estava lá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no começo? Como é que é? Deus primeiro te fez, depois fez os montes. Você existe aqui desde sempre. Você é Matusalém, você é o bichão mesmo. Você é o suprassumo da quintessência da cocada preta da sabedoria de Deus. Só pode. Olha como funciona o pensamento hipócrita. Para Elifaz, Jó só poderia ser mais sábio do que ele se Jó fosse o ser mais sábio do mundo. Para Elifaz, aqui no discurso irônico e sarcástico de Elifaz, Jó só poderia se arraigar em caminhos mais altos do que o que Elifaz e seus amigos promoviam, se ele fosse alguém que conheceu o próprio conselho de Deus. Elifaz exagera no discurso acerca de Jó, mas Elifaz está deixando claro que orgulhoso não é necessariamente Jó. Porque Jó poderia ser só um pouquinho mais sábio do que Elifaz. De que Jó poderia saber um pouco mais do que Elifaz. Elifaz não está disposto a reconhecer a possibilidade de erro em si. Jó diz, olha, se eu tiver pecado, por favor, Deus me mostra, para que eu me arrependa. Mas Elifaz não considera a possibilidade de estar errado. Os amigos de Jó não param para reavaliar se a defesa de Jó não pode mudar o juízo que eles fizeram contra Jó. Porque muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça algumas impressões e algumas ideias sobre as pessoas que não importa o que aconteça, a gente não muda de opinião. A gente não muda de ideia, essa ideia permanece. O santo não bateu, eu já entendi quem aquela pessoa é e pronto. E acabou. Elifaz acusa Jó de ser orgulhoso, de se sentir melhor e de se sentir superior. Mas o próprio Elifaz não para avaliar a própria justiça e a própria sabedoria. Em terceiro lugar, a acusação que Elifaz faz é que Jó fala demais, que as palavras dele eram de zombaria, furor e ingratidão. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. Você pode ter, eu vou dar uma pausa para você rir, certo? Você faz pouco caso das consolações de Deus. Ele interpreta o seu discurso como um discurso divino, é uma consolação que vem de Deus, e das suaves palavras
que dirigimos a você. Ele considera as próprias palavras, palavras suaves a Jó. É um negócio meio, como a gente diz aqui no Ceará, fuleiragem, né? O cara dizer que tá, não, macho, eu tô falando manso. Onde é que eu fui grosso? É aquelas discussões, né? Você não grita não, você não precisa gritar. Eu não tô gritando, né? Eu tô calmo. Eu tô dirigindo palavras suaves, seu tolo. Teus filhos morreram por tua culpa. São palavras suaves, super suaves. Né? Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigindo a você? Porque você se deixa levar pelo seu coração. Porque os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus a sua ira, o seu furor. E porque deixa que tais palavras saiam de tua boca. Ele faz estar condenando as palavras de Jó, porque Jó não aguenta as palavras mansas, suaves e consoladoras que Deus traz através dele, e por isso Jó responde com ira. Aquilo que Jó diz é fruto de indignação, de exagero, de um ódio humano contra o consolo de Deus. Ele faz, parece que está maluco. A gente lendo a história e vendo a história se desenrolar, a gente olha e diz, como é que ele faz sem coragem de dizer algo assim? Dizer que suas palavras são mansas, dizer que Deus está consolando Jó ao seu meio, e que Jó está simplesmente respondendo com ira diante do agir de Deus por meio deles. Mas a acusação é que Jó é um homem irado, falando demais. Em quarto lugar, a quarta acusação que ele faz é que Jó era um pecador injusto. O que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Aqui ele está dizendo que Deus não confia nem naqueles que são santos, são corretos, são justos, quanto mais em Jó, que não o era. Novamente o discurso que ele faz é um discurso que exclui ele próprio daquilo que ele diz contra Jó. Deus não confia nem nos seus santos. Existe um nível de homem que é diferente. Quanto mais no homem injusto, no homem ímpio, no homem pecador, que seria, no caso, o próprio Jó. Jó era um pecador injusto, um homem não arrependido, que por isso merecia aquele sofrimento. Vai colocar Elifaz. E, em último lugar, a quinta acusação de Elifaz é que Jó estava sofrendo a punição de Deus. E isso, novamente, é algo que volta ao longo de todo o livro. Ele continua, então, seguindo até o fim do capítulo. Escute que eu vou te explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. Aqui ele diz que vai apresentar uma sabedoria oculta, aprendida dos pais, de uma tradição que provém diretamente dos mais velhos, dada àquele povo especial, sem que os povos ímpios soubessem dessa sabedoria. Que sabedoria é essa? Ele vai dizendo. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Foi o que aconteceu com Jó. Um homem próspero, que segundo ele foi alcançado pelo destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Não era o que Jó estava dizendo? Que Jó não acreditava que tinha esperança? E é isso que ele está dizendo sobre Jó. Anda vagando em busca de pão, dizendo onde está. Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram. Prevalecem contra ele, como rei preparado para a batalha. Segundo ele angústia e tribulação é dada apenas aos ímpios. Apenas aos homens maus. Apenas aos homens não arrependidos. Angústia e tribulação não é coisa de crente. É o que vai dizer Elifaz. Por isso Jó estava no caminho do pecado. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com sua gordura, que se acumulou também na cintura, morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico. Por isso não ficará rico. Nem permanecerá sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra. O ímpio fica pobre,
Riqueza é coisa de justo. Você está pobre? É porque falta fé. Você está pobre é porque você é ímpio e pecador. Você conseguiu riqueza por um tempinho e ela não durou? Foi o seu pecado. É isso que ele faz, está colocando contra Jó. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará seus rebentos. E ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não prevalecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Você vai murchar, você vai secar. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Ele julga quem Jó é pelo que Jó recebe da vida. Não existe indúbio pro réu. Não existe falta de, não existe suspensão de crença. Não existe o benefício da dúvida para o caráter de Jó. Nós, como seres humanos, parecemos ser juízes por natureza. A gente parece ter dificuldade de dizer não sei. A gente parece ter dificuldade de deixar o outro se explicar. A gente parece ter dificuldade de querer ouvir e de considerar que pode ser como pode não ser. Parece que a dúvida acerca do outro gera algum tipo de desconforto. A gente vive mais tranquilo quando a gente tem carimbos muito bem marcados. Eu sei quem ele é, eu tenho uma impressão, e essa impressão é a verdade, é isso que eu sinto, é isso que eu julgo. Os amigos de Jó são pessoas que acusam Jó, que fazem juízos cabais sobre o caráter de Jó. Pelo que Jó diz, eles não tinham motivo para isso. Eles não tinham nenhum dado factual da realidade acerca do caráter de Jó para acusá-lo. Jó diz que nunca entregou suborno. Jó diz que nunca olhou para as virgens. Jó diz que cuidava dos pobres. Jó diz várias coisas. Deus diz sobre Jó. Mas os amigos de Jó fazem um juízo, uma acusação contra Jó, sem provas para isso. Eles tinham provas muito circunstanciais. Jó está sofrendo. Jó está angustiado. Jó está na miséria. Tudo está dando errado na vida de Jó. O que será que Jó fez? Não é assim que a gente pensa às vezes? O que será que ele fez? Onde será que está errado? Às vezes a gente pensa isso da nossa vida, né? As coisas começam a dar errado. Eu comprei uma casa recentemente, né? Daqui a 30 anos ela vai ser minha, quando o Bradesco deixar. Aí tudo começou a dar errado, sabe? Aí a gente ia pegar uma coisa e deu errado. A parte elétrica deu errado, a parte hidráulica deu errado. E pintura deu um problema, e azulejo deu um problema, e portão deu um problema, tudo deu um problema. Olhei para Isa e disse, amor, eu acho que essa casa foi construída em cima de um cemitério indígena. Só pode. Tem alguma maldição, eu vou pegar óleo de cozinha, eu vou ungir a casa, expulsar os demônios das paredes. Só pode ter uma desgraça aqui. Só pode, eu só posso estar retendo o dízimo, só posso. Alguma coisa está errada. Só posso estar pecando aqui sem saber. Eu vou até conferir aqui se eu não estou devendo dinheiro para Deus, sabe? Ficava, o que é que eu estou fazendo de errado, meu Deus do céu? A gente pensa, né? As coisas estão dando errado, o que é que eu fiz de errado? Será que eu fiz por merecer? Será que Deus está dizendo alguma coisa? Será que é a punição divina? Será que foi o nome posto na boca do sapo? Será que foi uma macumba? Tem que jogar sal por cima do ombro? Tem que se benzer, pular 7 ondinhas para tirar o mau agouro, para tirar o mal olhado, o quebrante que colocaram. A gente sempre acha, a gente sempre não, né? Mas culturalmente a nossa sociedade costuma achar que coisas que dão errado é de alguma forma uma força espiritual de Deus posta contra nós por algo que a gente fez de errado. Até na cultura popular isso é muito comum. Por isso existem os mais variados benzimentos, as mais variadas instrumentalidades para tirar de você, né, forças que podem estar vindo prejudicar a sua vida, para desamarrar, porque a tua vida está amarrada. Aí você recebe um passe do espírita, você recebe ali uma unção com óleo do profeta, você recebe uma bênção da cartomante, aí você recebe um benzimento do padre, aí você recebe uma oração poderosa na igreja e você vai atirando para todo lado. Porque tudo que você quer é um pouquinho de bênção. Aí você recebe lá uma reza com folha de arruda, você faz lá os 7 caminhos de purificação lá na igreja em Brasília,
Aí você, né, faz todos os rituais necessários para ver se desamarra a vida. E muitas vezes não está amarrado. Muitas vezes o Deus está nos dando o caminho da dificuldade. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e sempre julgamos o relacionamento delas com Deus pelo dinheiro que elas têm para sair e passear, pelo carro que usam, pela roupa que vestem, pela comida que comem, pela qualidade do ambiente de culto que têm. Circunstâncias, irmãos, não representam nosso relacionamento com Deus, a qualidade da nossa vida de fé. 5 acusações são jogadas contra Jó. Jó se defende de 4. Jó se defende de 4 e Jó parece comprar uma das acusações que são jogadas contra ele. Jó começa se defendendo em Jó 16. Primeiro ele diz, eu falo demais, a acusação que ele falava demais como homem irado. Jó deixa claro, eu tenho ouvido as vossas palavras. Vocês já acham que as palavras de vocês são palavras mansas e o cuidado de Deus, e eu estou respondendo com ira ao que vocês me dizem? De forma alguma. Jó 16:1, ele começa, então Jó respondeu, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Como é que vocês acham que são instrumento de Deus? Como é que vocês acham que vocês são Deus falando comigo, palavra do Senhor? Vocês só aumentam a minha dor. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga vocês a responderem assim? Qual é a prova que vocês têm? Qual é o motivo para que vocês falem assim comigo? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem no meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras, balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com minhas palavras, que parece que Jó está sendo irônico, né? Vocês estão me fortalecendo? Eu podia fortalecer vocês também, do jeito que estão me fortalecendo aí. E a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Jó parece estar sendo irônico. Eu não acho que ele está realmente dizendo que, se vocês estivessem no meu lugar, eu ia cuidar de vocês. Parece que ele está dizendo, se vocês estivessem no meu lugar, eu podia cuidar de vocês e dizer que vocês estão cuidando de mim. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? O que Jó está dizendo é que as minhas palavras não são palavras de ira contra Deus. As minhas palavras são palavras de quem sofre. São palavras de dor. Se eu falo, se eu desabafo, continua doendo. Desabafar não me ajuda, dói igual. Se eu fico calado, não, eu vou internalizar, eu vou segurar a minha dor e vai dar certo. Não resolve também para Jó. Sabe, às vezes a gente tem respostas muito simples, né? Mulher desabafa, conta para alguém, procura alguém para conversar, bota para fora. E às vezes botar para fora é só sentir a dor de novo. Às vezes não, cara, tem que ser forte. Segura isso aí, bota para dentro. Engole, cerra os dentes. Tudo bem, e não resolvia para Jó. Ele não tinha alívio aguentando, guardando, ficando calado. Ele não tinha alívio falando, conversando, botando para fora. Não havia motivo para ele falar com ira contra Deus. Ele era um homem que falava com dor. Quem estava com palavras tolas, quem falava demais eram os amigos de Jó. Eles falavam, eles acusavam, e acusavam Jó de fazer o que eles estavam fazendo, porque não é assim que o inimigo faz? Acuse-os do que você é. Aqui, Jó deixa claro que ele não está trazendo palavras de ira, mas palavras de dor e de sofrimento. Os amigos de Jó, por outro lado, falavam demais. Era uma multidão de palavras que trazia loucura. A segunda defesa de Jó era sobre orgulho. Acusaram Jó de ser orgulhoso. E Jó argumenta que, na verdade, ele é um homem humilhado. Na verdade, esgotastes as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. É uma coisa muito séria de se dizer. Testemunha disso é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim, acusa cara a cara. Na sua ira, despedaçou e me perseguiu. Aqui Jó acredita que está recebendo de Deus algum nível de ira, algum nível de punição. Na tua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, e como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Aqui não literalmente, mas através das palavras. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Aqui ele está falando dos amigos de Jó.
dos seus próprios amigos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins, não me poupa, derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, golpes e mais golpes, e arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Jó reconhece que a sua vida foi uma vida de fé real. Jó ouve o que seus amigos dizem e parece que ele acredita que Deus está contra ele. A gente vai falar sobre isso em breve. Mas Jó é um homem que não tinha mais orgulho próprio. Ele era um homem cujo orgulho foi totalmente quebrado por Deus. Deus tirou as forças de Jó, Deus destruiu a família de Jó, Deus enrugou a pele de Jó, Deus emagreceu Jó pela fome. Os homens julgavam Jó. Jó usava uma roupa de pano de saco e enterrou o orgulho no pó. Jó não tinha mais como se orgulhar. Do que é que Jó poderia se orgulhar? Como é que Jó poderia bater no peito? O orgulho de Jó não existia mais. Acusar de orgulhoso um homem na miséria de Jó, acusar de ser alguém prepotente, alguém vivendo na desgraça que Jó estava vivendo. O juízo moral que os amigos fazem contra Jó é completamente inadequado à desgraça que Jó vivia. E Jó precisa defender a própria humildade. Jó precisa deixar claro que se algum orgulho havia, Deus já havia destruído há muito tempo. Se tinha algum orgulho ainda no coração de Jó, Deus derramou sobre ele a desgraça. Jó estava na lona. Jó tinha uma perna no pescoço. Jó estava destruído, não tinha do que se orgulhar. Não tinha do que se orgulhar. Você já rasgou a calça em público? Eu já. Algumas vezes. Eu tenho algumas histórias muito boas. Intertrem alguns churrascos. Eu tinha uma calça uma vez que se desfez inteira no meu corpo. Uma coisa de louco assim. Minha mãe comprou no Extra a calça. Ela rasgou inteira assim, do alto a baixo. Eu estava num evento de anime. Eu era um adolescente. Imagina se eu teria coragem de cantar uma menininha com a calça à mostra, a minha cueca aparecendo, a minha perna. Você não se sente orgulhoso quando você está com a calça rasgada. Sabe, você está no shopping comendo sushi e você está pegando ali o sushi com hashi, tremendo todo, aí cai o sushi no molho shoyu, aí tudo na tua blusa, que era branca, clara. Olha o pessoal rindo e se acusando aí que já viveu isso. Sabe, como é que você se orgulha de qualquer coisa com molho shoyu? Você já saiu de casa toda pomposa e quando chegou, foi de ônibus pros cantos, os homens olhando pra você. Aí você chega no trabalho e percebe que passou blush demais. Que tava com a cara com pó demais, igual a Dona Benta. Que você tava com cream cheese no bigode. Ou alguma coisa que te faz humilhado, te deixa envergonhado, tímido. Imagina Jó. Humilhado em público, humilhado diante da sociedade, humilhado diante dos amigos, humilhado fisicamente, humilhado na saúde, humilhado na família, humilhado nos negócios. Não tinha uma zona de segurança, porque sendo acusado pelo mundo, os amigos chegam para acusá-lo também. A esposa, sabe-se lá Deus cadê? Só mandou ele amaldiçoar a Deus e sumiu da narrativa. Jó não tinha como bater no peito. Jó não tinha como se orgulhar diante de Deus. Tudo que Jó tinha era oração. Era continuar orando de forma pura diante do Senhor, diante da humilhação. Deus às vezes quebra o nosso orgulho, nos colocando em situações de vida difíceis. Mas não era o caso de Jó. Mas ainda assim o orgulho de Jó foi despedaçado por Deus. Em terceiro lugar, Jó se defende da acusação de que ele era um pecador injusto, de alguém que pecava sem arrependimento. E esse talvez seja o ponto ápice do argumento de Jó aqui. Ele diz, vocês que são acusadores. Deus é a minha justiça. E aqui a gente tem talvez o maior lapso de fé
do livro de Jó até aqui. Jó fala: ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os amigos de Jó o acusam, e Jó vai dizer: meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende. Jó vai dizer: o meu advogado está nos céus. Vocês me acusam, vocês apontam o dedo contra mim, dizendo que eu sou um pecador, que eu sou um injusto, que eu vivo sem arrependimento. Nos céus há um advogado ao meu favor. Ele é minha testemunha e ele é meu advogado. Ele advoga a favor da minha causa contra vocês. Os meus amigos amam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó diz: eu continuo com Deus e Deus vai me defender dele mesmo. Não é isso que está aqui? Que Deus vai me defender de Deus? Eu mantenho os meus olhos em Deus, mantenho o coração em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo. E existe aqui Jó já vislumbrando algo que vai se revelar de forma completa apenas no Novo Testamento. De que vai ser vislumbrada melhor nos profetas mais à frente, principalmente em Isaías, mas que é o livro de Romanos que vai demonstrar isso com clareza. De que Deus nos defende de Deus. De que Deus nos entrega o seu Filho para que possamos escapar da ira de Deus. É que ele está dizendo: eu permaneço diante de Deus para que ele mantenha a minha justiça contra Deus. Eu permaneço com Deus para que Deus me defenda daquilo que ele está fazendo comigo. Veja, Jó não tenta fugir de Deus diante da mão pesada de Deus contra ele. Jó não tenta fugir de Deus diante do sofrimento que Deus traz. Jó corre para Deus. Jó entende: é Deus que está me colocando no sofrimento. Jó até acha que é uma ira de Deus posta contra ele, e ainda assim Jó corre para Deus. Eu permaneço diante de Deus, eu permaneço chorando para Deus, eu permaneço com a oração pura a Deus. Há um nível de confusão que resiste com a fé. Veja, Jó está confuso. As ideias de Jó estão erradas. Jó acredita que Deus está irado contra ele. Sabe o que Jó faz? Jó continua. Jó permanece. Satanás pode jogar na sua cabeça que Deus te odeia. Satanás pode jogar na sua cabeça que Deus está contra você. Satanás pode jogar na sua cabeça de que Deus te abandonou, de que você não é salvo, que você não é eleito. E você pode aceitar isso, até acreditar nisso, ser convencido disso. Sabe o que a fé faz? Mesmo nesses momentos, você continua. Você vem todo domingo. Você luta contra o pecado. Você abre a sua Bíblia, você chora e crê. Porque a fé permanece na confusão. Porque a fé nos sustenta quando acreditamos em mentiras. Porque você diz: olha, você chora mal, sofrendo. Será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que Deus está do meu lado? Será que Deus é meu favor? Eu acho que eu não sou eleito, eu acho que eu não sou salvo. Mas você não vai para a balada. Mas você não abandona a família. Mas você não vai para a cachaça. Mas você não abandona a vida de igreja. Você permanece domingo após domingo, domingo após domingo, e todos os dias lutando contra o pecado, todos os dias lutando contra a apostasia, porque a fé te sustenta durante a confusão. Porque a fé te mantém, mesmo quando você se convence de mentiras do diabo. É o que eu vejo na vida de Jó. Um homem que acreditou em algo falso sobre Deus durante o sofrimento, mas que continuou. Porque a fé nos sustenta nas confusões e nas dúvidas. Irmão, se você estiver passando por esse tipo de dificuldade, será que Deus me abandonou? Será que Deus me quer? Será que Deus não me mandou embora? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Irmãos, você tem que lidar com sua dúvida. Você não pode se acostumar com o problema intelectual da fé e daquilo que você sente acerca da fé. Mas, acima de tudo, permaneça. Continue. Se sustente nesse caminho que Deus colocou. É Jó dizendo: ainda que ele me mate, eu continuo.
Eu vou me apegar a Deus para que Deus me defenda dele mesmo. Mas eu não vou embora. E não é o que Deus fez em Cristo Jesus? Ah, irmãos, Jó vislumbrou aquilo que a gente pode ver com clareza hoje. Hoje Jó já conseguiu ver isso de forma mais completa, já que ele está com Deus nos céus, se Deus quiser. Ele diz: o meu espírito vai se consumindo. Os meus dias vão se apagando. Eu só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores. E os meus olhos são obrigados a contemplar suas provocações. Aí Jó vai dizer novamente: dá-me, ó Deus, um penhor, e sê meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Ele olha para Deus e diz: Deus, eu estou cercado de acusadores, os homens me acusam, mas Deus, sê o meu penhor, sê a minha segurança, sê a minha garantia, sê a minha garantia. Deus, sê o meu fiador, aquele que se coloca como o que vai pagar a minha própria conta. Sê meu fiador diante de ti, não é meu fiador diante dos homens, é diante de ti. Paga a minha conta contigo. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Jó está dizendo: eu só tenho o Senhor. Os homens me acusam, mas Deus é minha segurança. Os homens me acusam, mas eu confio naquilo que o Senhor é diante dele mesmo. Jó não está dizendo: eu sou o bichão, eu sou o justo, eu sou o certo, por isso Deus me ama. Jó está dizendo: Deus é o meu penhor diante dele. Deus é minha garantia diante de Deus. Deus é o meu advogado diante do próprio Deus. Jó vislumbrou as maravilhas daquilo que nos é oferecido no Evangelho. De que, ainda que os acusadores lançassem contra Jó acusações de falhas e de pecados, ainda assim Jó acreditava em um Deus que o manteria no caminho, um Deus que seria o seu fiador, um Deus que o receberia, que o manteria para sempre. A quarta defesa de Jó foi sobre a primeira acusação que fizeram contra ele. É sobre tolice e falta de entendimento, que Jó era tolo. Jó vai argumentar que, na verdade, tolo eram os seus amigos, que a gente já entrou no capítulo 17, se você estiver acompanhando. Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como sombra. Os retos ficam admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Vocês estão dizendo que eu sou tolo? Vocês não possuem sabedoria. Vocês não possuem conhecimento. Deus me pôs como um provérbio dos povos, como alguém sobre quem as pessoas fazem provérbios, ditados populares sobre dor e sofrimento. Mas isso vem da falta de sabedoria. Vocês me cercam como se eu fosse uma presa. Onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria de pessoas que têm o coração fechado ao entendimento? Vocês não vão ser exaltados, porque vocês agem contra mim com falta de sabedoria. Agora, Jó é um homem que se defende diante de acusações. Nem sempre a gente faz isso, mas algumas defesas são importantes. O Jesus Cristo, que não se defendeu no seu martírio final, é um Jesus que se defendeu várias vezes ao longo de acusações feitas contra ele. Paulo, que sofreu muitas vezes acusações injustas, também foi um Paulo que se defendeu em alguns momentos em ambientes públicos, seja no Sinédrio, seja diante de autoridades civis, seja para as próprias igrejas. Há momentos em que se defender é uma coisa justa. Jó se defendeu de algumas acusações pessoais. Mas Jó parece assumir uma das acusações postas contra ele, de que Deus o queria mal, de que Deus o estava punindo, de que Jó estava sendo abandonado por Deus. A gente já leu o momento em que Jó faz isso, no capítulo 16, em que ele fala de Deus o punindo com ira, e no final Jó volta, no final do 17, com a mesma ideia. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração transformaram a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas.
Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, e se faço da minha cama nas trevas, se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pão. Jó não tem esperança para essa vida. Jó não tinha nenhuma esperança ainda de sua circunstância mudar. Jó se defende de acusações morais, mas Jó não acredita que a sua vida pode ser diferente. Todas as defesas de Jó foram sobre as acusações feitas ao seu caráter, ao seu relacionamento com Deus. Mas o que diz respeito à sua vida, Jó parece concordar com seus amigos. Deus está contra mim. E eu não sei o motivo disso. Quando a gente volta em Gênesis capítulo 3, a gente vê o que a serpente faz para tentar convencer Eva a pecar. A serpente mente sobre Deus. Ela diz: é verdade que Deus falou que vocês não podem olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês não podem nem tocar. E Eva diz: não foi bem isso não, a gente só não pode comer e tocar, olhar pode. A serpente mente para ver se alguma das mentiras cola. Das 5 acusações feitas contra Jó, Jó consegue se defender, esquivar de 4 golpes, mas parece que teve um cruzado que pegou nele. Assim como a serpente do Éden, alguma das mentiras do diabo tenta convencer Jó. Não é por pouco que no fim do livro Jó também é repreendido por Deus por algumas coisas que disse. Veja, no livro de Jó, Satanás aparece sendo chamado de o acusador. O termo hebraico ha-satana fala justamente disso, aquele que acusa, aquele que está acusando. Satanás aparece como um acusador e Jó é cercado de amigos acusadores. Satanás aparece no começo do livro e some. Mas não é que ele some de verdade. O que parece é que os amigos de Jó assumem o papel do diabo aqui, como quem acusa. Lembra de Mateus 16, quando Pedro entrega a sua voz a Satanás e Jesus olha para Pedro e diz: arreda Satanás, porque fala das coisas dos homens? Satanás fala por meio dos amigos de Jó. E fala como o Satanás, o ha-satana, o acusador. Aquele que joga na cara, aquele que lança mentiras contra Jó. Muitas vezes Satanás nos alcança, nos fere, abala a nossa fé com as acusações. Algumas acusações são até justas. Jó recebe várias acusações injustas aqui. Mas às vezes Satanás tem armas melhores para usar contra nós. Satanás teve que mentir contra Jó. Mas às vezes Satanás não tem tanto trabalho com a gente. A gente já fez burrada na vida bastante. Para quando for dormir à noite, Satanás jogar todas elas contra nós. Para quando a gente for escovar os dentes de manhã e se olhar no espelho, tem vergonha de olhar nos próprios olhos. Lembrando de tudo aquilo que Satanás faz questão que a gente remoa para sempre. Que a gente ache que os nossos erros e pecados sempre serão aquele caminho entre nós e Deus. Tem uma famosa tradição que se perdeu em muitas igrejas, em muitos lugares, graças a Deus, que eu acho meio estranho, de no casamento perguntar: se alguém tiver algo contra essa união, que fale agora, ou cale-se para sempre. Aí segundos de tensão, né? Alguém vai dizer alguma coisa. Sempre é nessa hora no filme romântico que a pessoa que a mulher ama de verdade aparece, né? Para levá-la daquele casamento arranjado e ruim. Veja, no último dia, diante de Deus, se houver um calem-se agora, né, falem agora ou calem-se para sempre, diante da nossa comunhão com o Senhor, haveria muito o que ser dito. Haveria muito o que acusar. Veja, Satanás não tem que mentir sobre mim. Eu acho que Satanás também não tem que mentir sobre você. Há uma ficha corrida muito séria diante de Deus para cada um de nós. A esperança que nós temos, irmãos, está em Romanos 8:1. Que nenhuma acusação mais há para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que encontraram a justiça de Deus, para aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas aqueles que vivem de acordo com a justiça, de acordo com o Espírito. Nenhuma acusação mais há. É o que começa Romanos capítulo 8.
E Romanos continua lembrando que quem é o nosso acusador, quem levanta acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Eu não sei se Paulo está fazendo uma alusão bem direta a Jó, aqui no capítulo 16, 17, mas Jó está dizendo que Deus é o meu advogado, Ele é minha justiça diante dele mesmo. Mas ainda assim Jó acredita que de alguma forma Deus está contra ele. Jó não entendeu, Jó ficou em dúvidas, mas nós já sabemos aquilo que Cristo já revelou. Jó sofreu com o injusto. Jó disse que ele é aquele que sofreu cusparadas no rosto, aquele justo acusado pelos injustos. E Jó é uma pequena sombra da grandeza daquilo que Jesus foi diante de nós. O justo cuspido na cara. O justo sobre quem meneavam, balançavam a cabeça. O justo que estava magro numa cruz, nu. O justo pelos injustos. Porque aqui na história, irmãos, nós não somos Jó. Se nós somos alguém na história, nós somos amigos de Jó. Nós somos aqueles por quem Jesus teve que morrer. Nós somos aqueles acusadores frágeis, pecadores, juízes da vida alheia. Aqueles por quem Jesus foi zombado. Aqueles por quem Jesus foi ferido. Para que agora em Cristo nenhuma acusação mais se levante contra nós. Quando olhamos no espelho, Satanás pode jogar contra nós tudo, de verdade ou de mentira, que a gente já fez. Satanás pode nos lembrar de cada um de nossos fracassos morais, de cada um de nossos erros, e talvez a gente não tenha a força moral de Jó, de dizer, mas eu fui justo, mas eu fui íntegro, mas eu não vivi assim. Talvez a gente tivesse que baixar a cabeça para o diabo e dizer, é verdade, cada uma dessas coisas que você disse sobre mim, é verdade, cada uma dessas memórias que eu tenho, é verdade, cada uma das porcarias que eu fiz na minha vida. Mas nós temos algo que mantém nossa cabeça erguida. É o fato de que há um Cristo muito mais justo do que Jó. Um justo que foi acusado de formas muito mais pesadas do que Jó. Humilhado muito mais profundamente do que Jó. Para limpar acusações que vêm diretamente do diabo contra a nossa vida. Irmão, você tem um advogado de defesa que mora nos céus. Você tem um advogado de defesa que está diante do Senhor. Porque no último dia, quando Satanás estiver apontando o dedo contra nós, porque quando estivermos diante de Deus nas portas do paraíso, e Deus perguntar, alguém tem contra que esse aqui entre? Satanás pode se erguer com sua miríade de demônios, contar cada um de nossos fracassos, expor cada um dos nossos erros. E nada disso vai ser posto em conta, porque já foi pago na obra perfeita de Jesus. Satanás vai escalar para sempre, porque ele não pode acusar aqueles que Jesus já justificou. Podemos ter segurança que em cada uma das acusações do diabo há uma defesa, há um sangue que limpa, que vem diretamente do que Cristo Jesus fez por nós. Nós podemos louvá-lo por isso, agradecê-lo por isso, porque é Ele quem nos dá um caminho limpo diante de Deus. Vamos orar e pedir que essa graça nos alcance mais uma vez essa manhã. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor derramou em nós através de Cristo Jesus. Obrigado por aquilo que recebemos, Senhor, da Tua mão. Obrigado porque as acusações do diabo não nos alcançam mais, porque nenhuma condenação mais há. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado que está diante de Deus a nosso favor. Obrigado, Senhor, porque no meio das confusões, quando acabamos acreditando em algumas mentiras do maligno, o Senhor nos permanece, o Senhor nos segura e nos mantém pelo penhor do Espírito. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor se entregou para nos defender do Senhor mesmo. Porque nós somos salvos e somos salvos da ira de Deus, através da ação do próprio Deus em apaziguar a sua ira. Ó Senhor, obrigado. Porque ainda que o mundo nos acuse, ainda que Satanás nos acuse, ainda que nossa consciência nos acuse, Cristo nos defende de todos eles. Obrigado, Senhor. Todo contrato de dívida foi pago na cruz. Assim oramos e agradecemos. No teu santíssimo nome. Amém.
Até.